Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque temos artes. Eu não vivo sem música, muitas pessoas não vivem sem literatura, muitas pessoas não vivem sem cinema. As artes são uma bênção divina e vamos ao nosso estudo sobre o espaço universal. Pergunta número 35. O espaço universal é infinito ou ele é limitado? Sobre o espaço. Aí a resposta é infinito se você compreende ele por limitado. Aí volta aquela questão de que na nossa pequena esfera é o que a gente consegue compreender, que a gente não consegue compreender mais. E depois tem uma partezinha. Supondo um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite, haveria mais alguma coisa. E assim é o passo que até o infinito. Porque se alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. É que nem a gente imaginar que a gente vai no espaço até o final. Pegamos uma mochila aí, uma mochila jato, imaginamos alguma coisa. E vamos lá no fundo do espaço, quando chegaria na marca que acabaria o espaço, teoricamente, é isso que ele quer falar. Chegando no limite, entre acabou o espaço, tu olha pra lá, não tem mais nada, esse nada seria uma coisa. E aí o Kardec, atento a esse nada, assim, essa questão, pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço? A resposta é não. Nada é vazio. O que parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa os teus sentidos e instrumentos. E é aquilo que eu tenho falado nos outros vídeos. Esses primeiros vídeos são bem básicos, assim, a questão de moléculas e condições do corpo, matéria, espírito. É que nem eu digo, né? A gente tá aqui, eu tô aqui sozinho no quarto, mas tem Wi-Fi que tá passando aí, tem ondas, não sei. E a gente não tá vendo e tem milhões de informações. E a gente tem o... Imagina, o espaço ele é gigantesco, infinito, a gente não tem como compreender. É infinitamente grande. Aí a gente pega o espírito, o espiritismo, a gente tem o campo espiritual, o plano espiritual. Aí a gente imagina, o espaço material, assim, que a gente vê, é infinito. A gente duplica isso porque tem o plano espiritual. Imagina, onde tem as colônias. Então aqui, eu tô aqui, e ainda aqui pode ter algum espírito, pode. Então é tudo o dobro. E ainda tem outros estudos, alguns orientais, que dizem que, sei lá, tem campo, né, mental. Aí já seria um terceiro campo. Aí tem 4, 5, 6, 7. Dois livros. Do Ranieri, O Abismo. Que aí ele fala da parte inferior, assim. Teríamos umbral e teríamos abismo. Onde as pessoas elas vão entrando dentro de si, de certa forma. Certas pessoas que não são muito egoístas, que só pensam em si, mas não mais que isso. Não só isso. Mais que isso. Aquelas pessoas que cometem, às vezes, reiterados suicídios e querem desaparecer, aquele desejo de desaparecer, não quero nada. Elas vão retroagindo a... Não seria retroagindo. Mas como a gente passou por todos os campos, a gente já foi em todos os reinos, já fomos todos animais, o perispírito, que é esse mais malável, vai retroagindo. A pessoa vai perdendo um pouco a característica de humana e vai... Não, a palavra não é certa retroagindo, mas eu falo pra gente conseguir compreender. O perispírito vai voltando, voltando, voltando. E esse livro Abismo do Ranieri vai falando isso. Os espíritos eles começam a perder a forma. E vão perdendo a forma, vão perdendo, perdendo, perdendo. Mas isso não acontece tipo assim em 100 anos, em 1000 anos. Acontece em muitos anos. Aí o espírito não quer ser ajudado e aí muitos, né, se revoltam e não sei o que. E aí vão afundando, afundando, afundando. E aí começam até que seriam umas células. Eles chegam a virar célula. E de tanto eles voltarem, 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 assim, é uma guerra interna. Eles querem sumir mesmo. Como um suicida. O suicida ele se mata porque ele quer sumir, desaparecer. E aí eles quando acaba que eles se matam, e aí vê que não vão pra... Estão ali vivos ainda, não sumiram. Aquilo é uma tortura e eles mesmo na mente deles começam a aprisionar, entendeu? E se revoltar, não querem ajuda e não sei o que. E só pensam em si, só pensam em si, só pensam em si. Eles vão vindo, aí eles chegam um momento que de certa forma eles têm a segunda morte. Que eles congelam, eles chegam assim, eles perdem a consciência. Essa seria uma segunda morte inferior. Então a gente vê assim, tem um universo gigantesco. Teria a pessoa que aí vai virando tal bicho, aí vai virando bicho, não sei o que, aí vai virando. Aí tem uns até que começam a meio se vegetalizar. As pessoas começam a ficar como se fossem. Como vegetais mesmo, porque a gente já foi tudo isso. Então elas começam a vir assim, as pessoas não pensam, elas ficam estáticas e vão indo e diminuindo, diminuindo. E por outro lado a gente tem o livro Segunda Morte, que é o oposto. A gente tem o ser humano que vai se perdendo dentro dele e temos os outros que vão se santificando.
Então a gente chega no momento, esse Segunda Morte é do mesmo autor, é o Ranieri, seria o lado inverso. Os espíritos muito evoluídos, eles estão na colônia. E aí eles estão indo, aí vão evoluindo, evoluindo. Chega um momento em que eles atingem, de certa forma, o topo daquele espaço. O topo ali. E aí eles têm que perder esse perispírito, que é isso que eu estava falando lá. Eles têm que passar para um campo, talvez, que os da cultura oriental chamam de mental. Eles passam para um outro campo. Então eles têm que sofrer uma segunda morte para perder esse perispírito, mas não é uma morte dolorida, né? E aí ali eles, quando acontece aquilo ali, eles vão para uma outra esfera. Aí até no livro fala que para eles passarem, que aí eles têm essa segunda morte e vão lá. E até eles terem uma outra para encontrar Jesus, imagina. Passaria 1 milhão de anos. Nesse campo intermediário, a gente está na Terra, aí temos a primeira morte, aí temos a segunda morte, e para até chegar lá onde talvez ele no livro não fala, não deixa claro, óbvio, que não vamos estar no nível de Jesus, mas para chegarmos lá no lugar talvez onde ele fique, digamos assim, demoraria 1 milhão de anos. E aí a gente vê como dentro de um mesmo espaço há muita variação. Então a gente olha, aqui poderia ser pequeno, o meu quarto aqui, sei lá quantos metros tem, mas quantos universos não tem? Temos a parte inferior, temos a parte superior, e enfim, é basicamente isso. Eu espero que vocês, pessoal que se interesse por livros, que leiam, tem audiobooks desses livros, que às vezes é mais fácil para quem não gosta de ler. São temas assim bem complexos, que nem eu falei de Segunda Morte, não são temas muito debatidos assim. Tem pouco conhecimento até sobre isso assim. O que a gente trata essa da morte inferior também. Tem pouco, a gente se abastece em livros espíritas e alguns livros mais de cultura oriental. E basicamente é um tema que é bom de ser debatido e que estamos abertos aí aos estudos e à compreensão e bate-papo. Mas eu indicaria esses dois livros. Abismo, que é escrito pelo André Luiz, mas é psicografado pelo Ranieri, que era amigo do Chico Xavier. E temos a Segunda Morte, que também é do Ranieri. Mas aí eu não lembro qual é o autor. Eu vou ter que me fugir da... Não fiz a lição de casa, né? Mas eu indico que esses dois livros são muito bons. Um é um paralelo à parte do abismo inferior. E o outro é o contrário. É a parte superior, onde as pessoas se santificam e elevam a um grau assim que nós um dia chegaremos, mas estamos muito longe ainda. Fiquem com Deus.